Olá, sou a professora Alexandra do Colégio Dinâmico. Nós vamos estudar hoje cromossomos. Os cromossomos das células eucarióticas são longos fios constituídos por uma molécula de DNA associada a várias proteínas. Durante um período em que a célula não está se dividindo, os filamentos cromossômicos encontram-se emaranhados no interior do núcleo, constituindo a cromatina. Quando a célula entra em processo de divisão, cada filamento cromossômico enrola-se sobre si mesmo, assumindo o aspecto de um bastão curto e relativamente grosso. A estrutura básica de um cromossomo é uma longa molécula de DNA que, a espaços regulares, dá 2 voltas sobre um minúsculo grão constituído por 8 moléculas de proteínas, chamadas histonas. Os grãos de histona com DNA enrolado constituem unidades estruturais denominadas nucleossomos, que se repetem ao longo do cromossomo. Devido à associação de nucleossomos vizinhos, o fio cromossômico enrola-se como uma mola helicoidal altamente compacta, chamada de solenoide ou fibra cromossômica, que se associam a determinadas proteínas, cuja função é dar sustentação esquelética ao cromossomo. A organização dos cromossomos de uma célula eucariótica varia no decorrer do ciclo celular. O período de vida de uma célula. Esse ciclo costuma ser dividido em 2 etapas: interfase, quando a célula não está se dividindo, e divisão celular, o período em que a célula está em processo de reprodução. As cromátides irmãs preparam-se durante a interfase para a futura divisão. Essa preparação é a duplicação dos cromossomos. Cada cromossomo produz outro idêntico e os dois permanecem aderidos entre si por meio de uma proteína específica chamada de coenzima. As cópias de um cromossomo duplicado são denominadas cromátides irmãs. Durante a divisão celular, cada cromátide condensa-se e os cromossomos encurtam e vão se tornando mais grossos, até assumir o aspecto de bastão duplo, uma vez que são compostos de 2 cromátides. Centrômero e a classificação dos cromossomos. Todo cromossomo apresenta uma região especial, o centrômero, em geral localizado em um estrangulamento do cromossomo condensado. Está classificado em 4 tipos: metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Telômeros. As extremidades de um cromossomo possuem telômeros. Para sintetizar as extremidades da molécula de DNA que constitui o telômero, é necessária uma enzima especial, a telomerase. Na ausência dessa enzima, a célula não consegue produzir as extremidades de seus cromossomos, e os telômeros de suas células filhas serão um pouco menores. A molécula de DNA de um cromossomo é comparável a uma fita magnética em que estão gravadas as informações para a produção de proteínas. Cada trecho do DNA que contém a informação para a produção de RNA constitui um gene. O conjunto de moléculas de DNA de uma espécie constitui o genoma. Autossomos são os tipos de cromossomos presentes igualmente em células de ambos os sexos. E cromossomos sexuais são os que variam de acordo com o sexo e diferenciam células masculinas e femininas. Quando o espermatozoide se funde ao óvulo na fecundação, os 2 conjuntos de cromossomos reúnem-se na primeira célula do novo ser, o zigoto. Na espécie humana, o zigoto contém 23 cromossomos recebidos da mãe e 23 cromossomos recebidos do pai. A determinação do sexo ocorre no momento da fecundação. Pouco antes de se dividir, o zigoto duplica todos os seus cromossomos e, na divisão celular, cada célula filha receberá réplicas exatas dos 46 cromossomos recebidos dos genitores. Os 2 representantes de cada tipo de cromossomo de uma célula originada do zigoto, um herdado do pai e outro herdado da mãe, são chamados de cromossomos homólogos. Células diploides são células que apresentam pares de cromossomos homólogos, como a primeira célula do nosso corpo e todas as demais, e representadas pela sigla 2N. Já as células que apresentam apenas um lote de cromossomos, tais como óvulos e espermatozoides, são chamadas de células haploides e é representada pela sigla N minúsculo.